Então, o que acontece nas redes sociais é que ela deu muito espaço aos justiceiros, né, das redes sociais. Às vezes o cara nem participou da situação, Uhum. ele tá de fora, não tá sabendo de nada, ele ouve alguém falar alguma coisa, corre na rede social para manifestar o seu cancelamento contra alguém, por exemplo. Fala, rede! Como é que você está? Tudo em paz? Eu sou o Gilber Nabor, publicitário da naborsocial.com e esta pessoa que apresenta o podcast Uma Rede de Pessoas. E por falar em pessoas, eu tenho naturalmente uma pessoa muito importante aqui, que é o Felipe Brito, um advogado empresarial. A gente vai bater um papo bem legal para você aí que tem uma empresa, para você que é um pequeno empreendedor, um médio e um grande empreendedor. Eu tenho certeza que você tem muito que aprender aqui com a conversa que nós temos hoje. E este podcast é gravado nos estúdios REC na Alta. Qual a importância de ter um podcast? Primeiro, olha, você tendo um podcast, você constrói networking. Quantas pessoas você pode trazer para ter uma conversa, para aprofundar mais as oportunidades ali dentro do universo daquela pessoa e, de alguma forma, transformar esse conteúdo em algo público que você gera uma conexão com a pessoa que você entrevista e você gera também informação para uma audiência. Isso agrega muito valor à sua marca. E por isso um podcast vale muito a pena você pensar nas suas estratégias de marketing. Antes, nós éramos empresas que vendiam produtos e serviços. Agora, nós somos empresas ou canais que informam para vender produtos e serviços. Fica com essa, reflita sobre isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante em relação ao uso também das redes sociais. Com o podcast, você pode cortar vários trechos do seu podcast e você transformar aquilo em pequenos posts no Reels, ou se você tiver numa outra rede, em vídeos curtos e transformar isso em conteúdo. Afinal de contas, não é todo mundo que fica 1h20 assistindo um podcast. Esse é o fundo do funil. Quem assiste, você que vai assistir esse podcast todo, você vai entrar no fundo do funil. Realmente você tem interesse em aprender, em praticamente ter uma mentoria aqui com o Felipe Brito. Felipe, muito obrigado pela sua presença e vamos falar de direito empresarial. É isso? Isso mesmo. Boa tarde, Job. Boa tarde, audiência. Um pouquinho de direito empresarial, um bate-papo. Quem, assim, tendo o podcast Uma Rede de Pessoas, quem é hoje a sua rede de pessoas que envolve esse trabalho do direito empresarial? Job, são empresários, normalmente empresas de médio e pequeno porte, né? Algumas empresas já de grande porte, mas orbita aí nesses 3 níveis de empresas. E claro, também empresários individuais, pessoas que estão começando um negócio, né? Que querem estruturar, pensar na estruturação antes de iniciar, por aí vai. E você já está quanto tempo no mercado aí no direito empresarial? Job, desde que eu me formei há 18 anos atrás, eu sempre atuei no direito empresarial, Muito bom. né? Comecei na faculdade, fazia estágio. Meu primeiro estágio foi na Procuradoria da Fazenda Estadual. Lá eu trabalhava com procuradores do Estado, né? Execuções fiscais. Então, a matéria de direito tributário, obviamente, recai, impacta em empresas, né? Uhum. Depois, eu fui fazer um estágio no escritório, da região também de direito empresarial. Posteriormente, eu fiz o meu último estágio no escritório voltado para bancos, né, advocacia bancária, que também está ligado, né, de certa forma, ao direito empresarial. Saí e continuei, né, aliás, me formei e continuei trabalhando no ramo. O que sempre é um caminho de investigação para mim é o seguinte: a pessoa, quando vai decidir uma profissão, né, assim, existem várias situações. Eu sempre tenho um ponto de partida sobre a infância. Assim. Claro que muitas pessoas, quando criança, elas disseram que queriam ser alguma coisa e acabaram não sendo. E só que a gente começa a ver ali nas escolhas de quando a pessoa é criança, alguma coisa que na família já está, de certa forma, interferindo ali o posicionamento, algo que ela vê, algum valor familiar. Às vezes você vê uma família determinada, não tem médicos, mas as pessoas começam a falar assim, não, porque médico é uma profissão
muito importante. Aí desde pequeno você pergunta para quem: "O que você quer?" "Eu quero ser médico." A pessoa decide ser médico porque o pai fala, né, que medicina é algo importante, ou empresário porque o cara já é de uma família empreendedora, então ele já começa a ser doutrinado com aquela mentalidade empreendedora. Quando você era criança, você se lembra, assim, do que, você falava para os seus pais que você queria ser? Advogado que não foi. Ó, eu acho que por influência mesmo da sociedade de forma geral, eu pensava em ser médico. Ó, pra você ver, interessante. Isso é claro quando criança, né? Depois, na fase adulta, já essa ideia já foi embora, eu já vi que não tinha compatibilidade com a profissão Uhum. e escolhi a área do direito. Então, quando criança você falava: "Eu quero ser É, médico", as pessoas perguntavam. falava, nada a ver, né? Nada a ver com direito, né? Aham. Mas, Mas sim, você então você acredita que essa influência, ela é cultural com ali, certeza, da cultural. importância que as pessoas acabam dando Sim, para a profissão, sim, medicina. É uma importância financeira, porque as pessoas não falam, não são todas as pessoas que vão falar que querem ser professores, né. sim. Que olha a importância de ser um professor também, né. Sim. Criança é uma esponja, né, ela tá ali pra ela Sim. absorve, informações de todos os níveis, então era comum naquela época, inclusive grandes amigos meus fizeram medicina, Uhum. influenciados por isso também, cujos pais não eram médicos, né. E aí, chegou ali escola, você já me deu uma certa panorâmica do seu período, que a gente vai voltar um pouco aí, ali na universidade, mas chegou ali na escola, qual foi o momento que você flertou com o direito? Nesse momento, muito provável, eu acho que você não estava com o direito empresarial ainda, não sei, aí você que me fala, mas quando que você começou a flertar com esse olhar do universo das leis, né, das doutrinas? Qual foi o momento? Eu sempre gostei muito da área de humanas, né, sociais. História, geografia, eram matérias que eu tinha muita facilidade. E naquele período de término de terceiro ano científico, né, na minha época se falava assim, então já havia uma pressão muito grande qual seria a profissão a escolher. Eh, Nisso, eu comecei, com 18 anos eu tinha acabado de me formar, comecei a prestar alguns vestibulares. Olha que interessante, prestei vestibular para odontologia, Odonto. farmácia e medicina. Acabei prestando um vestibular para medicina. Então você É, manteve ainda esse desejo. É. prestei porque eu queria Uhum, saber, até para poder me testar, né? uhum. Acabei prestando. E aí, eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade que prestava serviço pro meu pai. Só abrindo um parênteses aqui, eu sou filho de comerciante, meu pai comerciante, né? Sensacional. Então, da família do meu pai, ninguém até então era advogado. Influência na advocacia não tive nenhuma, né? Que De tipo de família. modelo de comércio que era a sua família ali? Era uma relojaria. A Lojaria. família do meu pai chegou aqui em Patinga em 1964. Meu pai, especificamente, os meus tios um pouco mais velhos vieram primeiro, começaram ali o ramo de joalheria, relojaria. O meu pai veio em 64. Outros tios meus vieram também depois, Pioneiro, né? então. Pioneiros, na 28 de abril, tá? Sensacional. E aí, voltando um pouco, esse contador, ele tinha sido contador do meu pai, quando meu pai, né, na época meu pai era comerciante, meus tios. Meu pai pediu para ele para que eu pudesse começar a trabalhar lá, até para eu poder começar a ter uma experiência profissional, né? Isso Uhum. com 18 anos. Ele concordou, fui para lá, não sabia nada de contabilidade, não tinha nem noção do que era. Ficava lá, comecei ali a escriturar algumas notas de entrada, saída de mercadorias e me chamou a atenção a parte de lá dentro tinha uma parte de departamento pessoal, Uhum. né, que era a parte que ficha, registra a carteira de trabalho, na época eu fazia ainda a máquina, as declarações, né, CAGED, por aí vai, que hoje são todos transmitidos eletronicamente. Eu me interessei pelaquela área, que tem um pouco voltado para duas áreas do direito, que é direito do trabalho e previdenciário, né. Comecei a me interessar, e daí despertou em mim esse interesse em fazer direito. Eu já gostava aí eu fui pesquisar o direito, entendi que o direito tinha relacionamento com na verdade, uma ciência
social, né? Uma ciência social aplicada. E aí me interessei, pesquisei e resolvi então fazer direito. Quando eu entendi o que era o direito, né? Não vou falar advocacia, né? Direito. Quando eu entendi o que é o direito, aí eu realmente me interessei pela ciência jurídica, fiz o vestibular e já se vão aí 18 anos, né? 18 anos. Mas foi no mesmo período da tentativa da área de saúde. Foi, Você fez um leque, você é, já estava ali flertando por causa desse trabalho ali na. Você falou que estava trabalhando onde? contabilidade. Na contabilidade. A Isso. joalheria do seu pai, o amigo da contabilidade foi lá, você foi para lá. Isso. E aí, flertando ali com o direito do trabalho, tendo essas conexões, você falou assim: olha, eu não vou deixar de lado a galera da saúde, não, mas eu vou tentar também. Colocou direito ali no pacote ali das tentativas. Na verdade, basicamente, eu abandonei a área de saúde. Eu vi que aquilo não era para mim, eu me interessei muito mais. Né? Aquele momento de amadurecimento, né? Sim, pessoal. Sim. Amadurecimento pessoal. Ali eu fui entender realmente o que era. Porque é interessante, o adolescente, ele fala que quer ser médico, mas ele não sabe o que o médico faz. Ele fala que quer ser advogado, mas não sabe o que o advogado faz, né? Sim. Muitas vezes tem outras influências na família de profissões, mas eles não têm nem ideia do que aquele profissional faz. Então, ele acaba, por conviver em determinado meio, ele acaba entendendo que aquilo ali é mais interessante para ele. Sim, né? sim. Mas ali eu fui perceber realmente... Olha pra você ver que interessante, eu poderia ter ido para a área das ciências contábeis, né? Eu estava dentro do escritório de contabilidade. Um escritório tradicional, aliás. Existe até hoje, escritório, se não me engano, já deve ter seus 40 anos de existência, né, por aí, mas a área da contabilidade não me chamou atenção, o que me chamou atenção foi a área do direito. Que legal, cara, muito bom. Né? Então, aí você entrou na faculdade. Entrei. E como que foi, assim, se você entra na faculdade, você já tinha uma expectativa, porque esse relacionamento esse flerte já te dava ali um entendimento. E como que foi, entrou na faculdade e o momento que você falou assim, cara, realmente eu me encontrei. Porque da forma que você fala, talvez óbvio também, mas e a forma que você está contando a história é que realmente você é um cara que se encaixou, porque tem gente que aprende a gostar no caminho. Eu já vi várias pessoas falando, olha, eu não escolhi exatamente o que eu queria, né? As pessoas falam assim, escolha aquilo que vai te fazer feliz, porque você nunca vai trabalhar, né? Tem uns ditados assim. Mas tem pessoas que escolheram e aprenderam a gostar muito, são pessoas competentes de multitarefas ou têm uma certa autonomia de aprendizado e entregam bons serviços e começam a ter ali, né, os recursos, né, de benefícios daquele desempenho que está tendo, começa a ganhar bem ou começa a realizar seus sonhos, aí ele encaixa tudo e fala, pronto, é isso mesmo, nunca foi meu amor, mas passou a ser porque eu entendi. O jeito que você está me falando é que você já entrou para a faculdade com um amor ali àquilo que estava acontecendo. Esse amor se legitima na faculdade de que forma, assim, das matérias que começaram a chegar? Direito não é tudo igual, existem várias camadas aí e especialidades. Qual foi aquela que você, de alguma forma, também... essa aqui não é minha área, não. Como é que foi essa entrada na faculdade? Eu vi que eu estava no caminho certo para minha vida quando eu entendi, já nos primeiros semestres, muda a sua visão de mundo quando você começa a cursar a faculdade de Direito, porque o Direito, ele tem algo muito interessante. As pessoas falam de leis, falam de direitos, né? Mas o direito, a ciência jurídica, ela consiste em criar regras para que possamos viver em sociedade. Sensacional. Então, antes de começar ao estudo de matérias jurídicas tradicionais, como direito civil, direito penal, né, direito do trabalho, quando a gente está entrando na faculdade, você fica já doido para entender isso, começar a estudar. Na minha época, eu não sei como que é hoje as grades curriculares das faculdades, mas na minha época eu não tive um contato imediato com essas matérias. Eu tive filosofia, né? Muito bom. Filosofia jurídica, que a gente pode sociologia, mas a gente pode falar que é a raiz natural do direito, né? Sim. O direito ele surge daí, né? A sociologia, a filosofia, introdução ao estudo do direito, aí você começa a ver os princípios gerais do direito que se aplicam a toda a gama de área do direito,
né? São princípios comuns, princípios básicos. E aí eu comecei a ver que aqueles princípios, aquela forma de ver o mundo, mudava a minha forma de ver o mundo. Comecei a entender como funciona um Estado, como funciona viver em sociedade, né? Porque nós precisamos do direito para regular as relações sociais, porque senão não haveria propriedade privada, não haveria garantia de liberdade. Tudo isso é garantido por normas, por leis. Tudo isso é objeto do direito. Muito bom. E especificações, assim, especialidades que você começou a ver que não era muito a sua praia. Assim, pô, cara, tem o criminalista, né? Assim, isso aqui não é minha praia, porque é ali que você começa a definir as afinidades. Por mais que você já tivesse uma certa orientação em virtude de experiência. Sim, sim. Mas qual foi aquela que você falou assim, não, cara, isso aqui para mim, isso aqui é muito chato. Tem aquela parte chata que você... Qual foi a parte chata que você encontrou? Para mim foi o direito previdenciário. Porque o direito previdenciário ele tem muitas minúcias, né? Tem bastante pormenores, normas que não estão em leis, estão em instruções normativas da Secretaria da Previdência Social. Então, assim, realmente, para quem eu admiro quem gosta e quem consiga trabalhar com direito previdenciário. De todas as matérias de direito que eu já estudei, sem dúvida, para mim, previdenciária é a que seria uma matéria, na minha opinião, de maior dificuldade, que eu não me interessaria. Entendido. E quando que você começou, a gente começou já a conversa, falou das suas experiências já como, né, um estudante de direito, ali você estava na faculdade e você começou a abrir o seu olhar para lugares que você poderia trabalhar. Você já estava na contabilidade. Qual foi o momento que você migrou da contabilidade para um outro lugar, de modo que você começasse a trilhar um caminho do direito empresarial, ou que esses caminhos antecedentes te levaram para o empresarial? Eu ainda estava no escritório de contabilidade e um professor de uma matéria chamava Teoria Geral do Estado, TGE. Esse professor, ele era o procurador regional da Advocacia do Estado aqui, né, no Vale do Aço, aqui em Patinga. E ele precisava de um estagiário e lançou um desafio. Falou, olha, essa prova seria a segunda prova dele. A maior nota, as duas maiores notas vão fazer, os dois, né, alunos que tiraram as maiores notas, eu vou entrevistá-los para poder ocupar essa vaga de estágio. Então, ele usou esse critério de nota na sala para poder ter oportunidade de estágio. E eu imediatamente peguei o livro e fui no livro, na fonte. Eu não me apeguei aos resumos, não. De sala, nem aqueles resumos que o professor entrega, não. Fui na doutrina. Nossa. E aí, eu e uma outra colega nós dois ficamos, a diferença de ponto foi de meio ponto entre a minha nota e a dela. E ele nos chamou como prometido para fazer a entrevista. Acabou que tanto eu quanto ela nós dois ficamos lá. Eu fiquei trabalhando no gabinete dele e ela ficou no gabinete de um outro procurador, porque surgiu uma segunda oportunidade. Mas foi aí que eu entrei no mundo jurídico mesmo, fazendo estágio dentro de um local onde se respirava direito o tempo todo, especialmente o direito administrativo e o direito tributário, né? Aí o interessante é que como o horário de estágio era só meio expediente, né? O horário de estágio tem horário no estado naquela época era só 4 horas. O contador onde eu trabalhava deixou eu ficar, não, pode ficar aqui, trabalhando aqui. Então eu ficava, de manhã eu ia para contabilidade, à tarde eu ia para o estágio na AGE, né? E à noite eu ia para a faculdade, porque eu estudava à noite. Então eu conseguia conciliar. Aí chegou um determinado momento que o próprio contador viu que ali não era mais para mim. Já estava num local que não era mais adequado para mim, né? Assim, não tinha a ver mais com a minha vida, com o meu propósito de futuro. E aí ele mesmo chegou para mim, Felipe, é hora de você voar, não precisa de ficar aqui mais, né? Eu vou entender, tal, não me preocupa não. Ele me alertou, falou, não, cara, vai, se dedica
ao estudo, porque, detalhe, ele era formado em direito, só que ele não exercia advocacia. Ele falou, não, eu tô vendo que você está empolgado, tô vendo que você está engajado na faculdade, não fica que não, vai dar, né? Eu vou te dar liberdade de você sair se você quiser e vai Hum, estudar, vai criar, vai trilhar o seu caminho. É, detalhe, mais ou menos aí uns 2, 3 anos depois que eu tinha formado, ele me procurou, eu ajudei no processo, um cliente entrou com ação contra ele e tivemos a felicidade de obter isso nessa ação. Nós ganhamos o processo, o cliente dele perdeu a demanda e eu sensacional. fui o advogado dele. Sensacional. Muito bom. Histórias se conectando, né? É, Uma rede de uma pessoas. rede de pessoas. Nesse ponto, então você partiu contabilidade, foi trabalhar nesse formato, Sim. assim, e aí, próximo passo, qual que você queria tomar? Aí eu fiquei nesse estágio e lá tinha uma outra estagiária um pouco mais velha do que eu, né? Mais velha não no sentido de idade, mas em termos de estar lá mais antiga na função de estágio. E o estágio dela estava terminando. Saiu, foi trabalhar no escritório de advocacia aqui em Patinga, Uhum. também voltada da área de direito empresarial. E um belo dia, eu estava indo ao fórum olhar uns processos, encontrei com essa ex-estagiária na porta lá, falou, olha, Felipe, seu contrato de estágio também está acabando, né? Eu falei, tá. Você não tem interesse de ir lá trabalhar com a gente? Onde eu trabalho, está precisando de mais um estagiário. Você já tem uma experiência boa lá dentro da procuradoria. Se tiver interesse, me fala que eu marco para você um horário para conversar com a advogada. E assim eu fiz. Fui lá, conversei. Já em torno aí de 2 semanas, já comecei a trabalhar, estagiar nesse escritório e fiquei bastante tempo lá dentro, quase uns 2 anos. Qual que é a mentalidade, assim, do advogado em geral? Porque o meu sentimento, ainda mais agora vendo que tem um volume, né, de advogados no mercado, se muitas universidades se abriram, assim está acontecendo também com a universidade e com a medicina também, assim, muitas universidades, faculdades se abrindo. Aparentemente, o advogado ele consegue, em geral, seguir carreira solo, assim. Ele consegue advogar, claro que tem uma gama de possibilidades para o estudante de direito, ele pode tentar concurso, várias outras coisas, né, por causa da linguagem, mas parece que ele, de alguma forma, já consegue ter uma visão mais independente. Isso é uma pergunta mesmo, porque eu posso estar errado. E, por isso, muitos advogados começam a seguir uma carreira de empreendedorismo solo. Quer dizer, nem todos vão para um escritório, exatamente querem, ou pegam o escritório como um momento para ter uma experiência. Não sei se isso é uma cultura de interior ou se na capital já o advogado já pensa em ir para um grande escritório, porque geralmente São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, ou Brasília, tem realmente aqueles megas, assim, aqueles escritórios gigantes, aí você entra numa corporação e você é um colaborador ali dentro, assim. Existe isso do advogado ter um sentido de mais independência, de tender um pouco mais para o empreendedorismo, ou não? Um médico ele acaba querendo ir para o hospital. Os advogados eles estão mirando muito mais realmente nos escritórios de advocacia, e eles ficam ali dentro das linhas da lei e acabam não empreendendo, ou o fato dele, pô, eu sou advogado, já posso te defender, ele vai para o caminho do empreendedorismo? Assim, qual que, em geral, você vê isso nos advogados? O Jobe, no geral, o advogado acaba indo trabalhar em um escritório já estabelecido, por dois motivos, né? Primeiro, porque ele ainda não tem uma experiência profissional. Entendi. E ele precisa de alguém para estar ali conversando, orientando, né? Apesar de ter passado na prova da ordem, já legalmente habilitado a exercer advocacia, mas aquele início de carreira é muito difícil. Uhum. E um segundo motivo é o financeiro, porque até você construir uma carteira de Sim. clientes demanda tempo, né? Então, eu acredito, assim como no meu caso, que primeiro se inicia em outros escritórios, né, já estabelecidos, já
com um certo patamar para aprender e, posteriormente, aí sim, ó, tiver amadurecido profissionalmente, procurar empreender na advocacia. Mas tem um porém, né? Porque a faculdade não prepara nós, advogados, para o empreendedorismo. Prepara na parte técnica. Nós saímos de lá técnicos, mas não saímos profissionais do ponto de vista empreendedor, né? Eu segui carreira solo porque eu tenho uma influência de família. Meu pai foi comerciante, nossa família é comerciante. Então, eu não me via vinculado a um escritório de advocacia que não fosse meu. Então, isso já vem já de uma cultura familiar minha, de ter aquele pontapé inicial. Eu sabia que uma hora eu teria que ter esse pontapé. É interessante como parece que a gente precisa de ter uma revisão assim, do que é a educação, porque a gente não é de um país que ensina o empreendedorismo. E a gente fala muitas vezes assim, cara, empreendedorismo tem que ser ensinado na escola. Algumas escolas já estão se adequando a isso, né? Entendendo que um país empreendedor é um país forte. E a gente tem esse mesmo sentido, o mesmo sentido com o direito, assim, o quanto que quando eu comecei, né, também empreender, quantas coisas eu me esbarro, não só a gente fala do empresarial, mas o direito de tudo, né, cara? O direito de você comprar um produto, o direito das coisas em geral, assim. Não só o direito também dos momentos em que uma pessoa ele invade o espaço da outra. Sim, e o sentimento é que, cara, a gente é muito educado a passar numa prova de vestibular, né, e ser avaliado pelo nosso potencial de absorção do que pelo nosso potencial de pensar. Por outro lado, como é que você avalia o ser humano? Você tem que colocar uma prova nesse ser humano. Assim. Então, é uma discussão, tipo assim, cara, pô, a publicidade, por exemplo, assim, se você aprende empreendedorismo, você tem que aprender a se vender. Como é que se constrói valor? Porque o empreendedorismo também é construção de valor. É claro que é você gerenciar ali uma empresa e conseguir se destacar e depois empreendendo, gerar pessoas, né? Fazer com que pessoas cresçam ali, você começar a fazer uma organização. E a gente tem muito isso, né, cara? Assim, o quanto que falta assim, na nossa base o entendimento de tantas coisas. Mas e aí? Quantas coisas a gente tem que aprender? A gente tem que aprender. Assim, então tá bom, tinha que ter direito já na escola. Mas também tinha que ter empreendedorismo. Mas também tinha que ter. Então não teria faculdade, entendeu? Mais uma reflexão assim. E aí, quando você starta o seu caso de empreendedorismo, foi porque veio da sua família. Mas qual foi o momento que você pensou assim, cara, eu posso ter o meu negócio? Foi uma ativação já de business? Você começou a olhar como business mesmo, como ganho, como, poxa, cara, eu trabalho aqui nesse escritório, eu tiro tantos por cento aqui, ou eu tenho um salário aqui, e esse cara ou essa empresa, quando ela vende no mercado, ela consegue ganhar muito mais. Foi assim a sua análise para você começar a empreender? Eu não parti dessa análise matemática, não, né? De ficar pensando, eu estou trabalhando aqui, essa ação rendeu X reais de honorários, e meu percentual de participação aqui é ínfimo e tal. Eu nunca vi por esse lado. Eu sempre busquei pelo lado do crescimento profissional, de fato, de ter o escritório, de ter o meu nome no negócio. Nada a ver com valores, com preço, com percentuais recebidos. Eu nunca medi essa vocação de empreender, essa necessidade, vontade de empreender por esse lado. Entendi. Pelo lado de dizer, eu estou ganhando pouco, é injusto, nunca. A sua mentalidade era, quero aprender o máximo possível, isso. Me sentir seguro, agora está na hora de eu fazer um negócio com o meu nome, com aquilo que eu sei. Exatamente. E aí eu vou descobrir no mercado qual é o valor das coisas. É isso aí. Dentro desses, a minha visão, na época, já era de entender como funciona o escritório, a parte de administração, aprender com o que deu certo e com o que dava errado. Eu não observava somente aquilo que dava certo, aquilo que era êxito, não. Eu observava também aquilo que se fazia e não dava certo. Entendeu? Então, eu peguei essa experiência para que eu pudesse ter o meu nome um dia à frente desse negócio.
nunca, como eu falei, nunca fiquei observando pelo lado de proporcionalidade de recebimento. Nunca olhei por aí. Mas desse escritório de advocacia até começar a empreender, quantos saltos você deu? Você foi para outros escritórios? Sim, de lá eu saí, terminei a minha faculdade num escritório que prestava serviços para banco, advocacia bancária. Lá eu fiquei até o final da faculdade. Saí de lá já com proposta de emprego e queriam me contratar para assumir uma filial. Esse escritório era muito grande. Na época era o maior escritório do Brasil. Ele tinha 23 filiais no Brasil, fora a matriz em São Paulo. E queriam abrir uma filial em Montes Claros ou em Valadares. Ainda não tinha decidido qual cidade seria. E a proposta seria que eu fosse gerenciar uma dessas duas filiais, porque eles têm um princípio, eu acho muito legal, de valorizar a prata da casa. Eles não contratam advogados de fora, eles contratam advogados que tiveram a formação interna, passaram pelo período de estágio, né? Então, me convidaram. Até para pegar a cultura também do lugar, né? Sim, com certeza. Para pegar a cultura do lugar, para entender como funciona a metodologia interna, porque existe uma relação banco-escritório que precisa ser entendida, né? O banco tem uma série de exigências para recebimento, para controle, que quem está de fora aqui não conseguiria entender ou demoraria muito tempo para poder assimilar e já começando a trabalhar. Então, quem veio de estagiário já conhecia essa realidade e, quando formava, já simplesmente dava continuidade àquilo que ele já tinha aprendido anteriormente. Então, voltando, eu passei por esse escritório, me formei, tive essa oportunidade de continuar, não quis, porque eu vi que ali eu poderia cair naquela famosa zona de conforto, porque era um salário relativamente bom, teria um status legal de gerente de filial, mas eu recusei, né? E não foi fácil recusar, porque o salário era tentador, mas ao mesmo tempo eu coloquei na balança. O salário era tentador, mas a vontade de ter o meu objetivo, né, o meu foco lá no final era ter o meu escritório. Então eu abri mão desse salário, sabia que não conseguiria um salário tão bom quanto, muito pelo contrário, em outros escritórios, mas como meu objetivo era aprender dentro de um escritório de direito empresarial, eu preferi abrir mão desse salário e procurar um outro escritório onde eu pudesse, né? Você já tinha definido um propósito ali Já. do negócio que você queria, né? Não foi um salário que me fez sair desse Eu acredito propósito. nisso, assim, porque quando a pessoa fala, a gente leva para aquele, nossa, que história bonita, né? O amor pelo negócio. Mas isso existe de fato. Eu trabalhei certa vez com um cara e ele, muito estudioso, o cara passou em provas das mais difíceis no Brasil, passou no ITA e tal. E aí, antes ele abrir um negócio dele com o que eu tive a oportunidade de trabalhar, ele falou o seguinte, cara, eu poderia passar em qualquer concurso no litoral do país, ganhar ali meus X mil reais por mês, mas eu resolvi, assim, enfrentar a abertura desse negócio aqui, que era, na época era desafiador, porque quando ele chegou no mercado naquele momento, já tinham grandes jogadores regionais para que ele conseguisse romper barreira. E eles conseguiram romper barreira. Então, quando um cara fala uma coisa dessa, eu acredito, porque tem gente que, de fato, o que vai norteando, que eu também acho que tem pessoas que o que norteia é o financeiro, e que eu não vejo um problema se essa pessoa é competente. Porque tem cara que é competente e o cara já está estabelecido, ó, eu quero ganhar X mil reais por mês, eu quero... depois disso aqui eu consigo gerar uma ponte. E tem aquelas pessoas que vão pelo um feeling de um amor pelo negócio, né, que a gente vai levando com um propósito já bem definido, né, um propósito transformador massivo, né, a gente já tem gente que já coloca isso no coração mais cedo. Então você recebeu essa proposta, você negou essa proposta e caminhou para onde? Aí eu retornei para o mesmo escritório onde eu tinha trabalhado anteriormente, aqui em Patinga. Me fizeram a proposta para retornar, eu retornei e por lá eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos.
E até que um belo dia eu estava conversando com alguns amigos, empresários aqui, e esses empresários estavam montando um novo negócio. Um desses empresários, um desses sócios desse negócio era meu amigo, né? E aí me aproximei, comecei a conversar com eles e tal, até que surgiu de forma natural, não foi proposto, foi conversado. Eles me fizeram a proposta de prestar serviço para eles, nesse novo modelo de negócio que estava surgindo ali. Na hora eu aceitei, antes até de negociar valores de honorários, porque quando eles me fizeram essa proposta, eu só falei o seguinte: olha, eu aceito, mas eu não posso ficar vinculado exclusivamente a vocês, né? Porque a minha ideia é ter o meu próprio escritório. Então eles já de imediato são empresários, né? Não, você pode ter seu escritório, você vai prestar serviço pra gente, você fica à vontade para você atender a quem você quiser. Então eu vi ali, naquele momento, aquela oportunidade de dar o meu pontapé inicial de carreira. Isso foi por volta de 2008. Em 2008. Escritório, aí beleza, você foi trabalhar com esse pessoal, Isso. seus amigos aí que estavam abrindo negócio. E aí como é que foi? Meu primeiro escritório, agora eu tenho que ter a minha mesa de reunião, eu tenho que ter meu local de trabalho. Como é que foi esse pensar? Aí, no início, eu comecei a trabalhar dentro da estrutura deles, né? Um dia estava conversando com um colega de trabalho, um outro advogado, mais velho do que eu, com quem eu tive uma rápida experiência profissional. Eu trabalhei com ele alguns meses, esqueci de falar, mas foi pouco tempo entre quando eu saí da faculdade e quando eu entrei nesse outro escritório. Eu sei que no mundo dos negócios tem nomes que a gente acaba não citando para não envolver as pessoas. Mas os nomes que você puder citar, que de alguma forma contribuíram na sua história e podem ser citados, fique à vontde. Claro, claro. Esse advogado, o nome dele é Zé Couto, né? Bastante conhecido aqui. Eu, um belo dia, conversando com o Zé falou assim: "Ei, Felipe, você tá onde?" Eu falei: "Ah, tô atendendo os caras lá e tal, na estrutura deles." Aí ele falou: meu escritório tá lá sozinho, cara. E nessa época ele tinha um escritório na rua Belo Horizonte, em cima do cartório, no antigo cartório de registro de imóveis, né? A da Júlia Roque ali. Um prédio da Oliveira Imóveis. Sim. Certo? Aí ele falou: exatamente falando, né? Em frente à Estação Memória, né? A antiga Estação Memória. O escritório tem uma estrutura lá, tem mesa vazia. Você não quer ir para lá? A gente divide a despesa. Eu falei: bacana, vou. E fui para lá, dividindo as despesas e tal. E ali eu comecei, ainda a estrutura não era minha, né? A gente estava dividindo estrutura. Aquela relação amadureceu um pouco, a gente acabou criando um escritório, né? Chamava Couto e Brito. A gente dividia. Ele tinha os clientes dele já pré-existentes, como eu tinha os meus. E a ideia foi dividir aqueles clientes que viessem posteriormente a essa, né, a essa união aí, essa sociedade. E assim foi feito. Isso durou até 2011, não, 2012. Em 2012 eu encontrei um local, um imóvel, lá no Veneza, uma sala pequena, de 34 metros quadrados. Tinha um dinheiro guardado, falei: comprei essa sala. Comprei essa sala, chamei uma arquiteta, ela fez todo o planejamento, né, arquitetônico ali, fez o projeto. E ali eu me instalei em 2013 no escritório meu mesmo, físico, né, fisicamente falando. E dali continuei trabalhando. Depois eu adquiri uma outra sala no Horto, onde eu estou agora. E se Deus quiser, a perspectiva é só crescer. Salas maiores chegarão. Isso aí. Você sempre teve o hábito de juntar dinheiro, assim, essa relação com economizar, em ter uma reserva? Isso vem de comércio também? Você sempre teve esse hábito? Sim, na verdade,
eu tenho o hábito de planejar meu futuro, né? Eu sabia que eu precisava o meu objetivo sempre foi ter o meu escritório, Uhum. né? A minha estrutura. Então eu já estava planejando isso. Eu já sabia que um dia isso iria acontecer. Muito bom, muito bom. Você faz algum tipo de investimento hoje? Você é investidor de ações, imobiliário, alguma coisa? Não, nesse momento Curiosidades à não, parte não, mesmo, não, assim. não. Ah. Mas você continua tendo esse Sim, comportamento seu de ter sempre uma reserva ali em relação aos seus objetivos sim, empresariais. sim, sim. Qual escritório? Seu escritório está onde hoje? Ele tá na Castelo Branco, no edifício The Place. Então, você está num edifício muito bem posicionado, né? Assim, é um edifício feito pela AWR, a AWR fez uma comunicação muito forte, é uma empresa que acaba tendo um nome muito forte no mercado, e aí você vê que ali foram bons jogadores, né? Ali tem clínicas médicas também, não tem isso? Clínicas médicas, odontológicas, é, Sim, profissionais liberais de todo advogados, assim. psicólogos. E você é um cara hoje, pelo que eu vejo no mercado, um cara que tem uma carteira de clientes, assim, que são bons jogadores do mercado, assim, bons empreendimentos ou marcas que transformam a vida de pessoas. Você pode citar alguns? Tenho alguns clientes de variadas ramos de atividade, né? Setor de transportes, comércio, indústria da construção civil, indústria de alimentos, né? Eu advogo para frigorífico. E essas ativações de clientes, como ela é feita com o advogado, assim? É o boca a boca, é o atendi, e aí vai te indicando. Geralmente, eu sei que a gente vai falar de marketing, né, de rede social, mas eu acredito que muita virada de jogo foi de alguns anos para cá em relação ao marketing. E sabendo um pouco também da sua história, eu sei que muitas coisas foram ali dentro dos bastidores, do networking mesmo, assim. O seu caso foi de mais de indicação? Você é um cara que tem um comportamento publicitário? Como é que é a sua captura de lead? Como é que é a sua captura de oportunidade? 100% network, contatos, conversas, indicações. Eu nunca fui para a rede social para fazer marketing, eu nunca tive campanha de marketing, né? Eu sempre tive bons relacionamentos. Eu Uhum, acredito que aquela máxima que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? uhum. Então, realmente, o meu trabalho, a minha carteira de clientes, ela sempre foi construída com network, com conversa e contatos. Uhum. Mas seu convívio de particularidade, ele é também empresarial? Assim, você acaba sendo amigo ali mesmo dos seus clientes e vocês frequentam os mesmos lugares? É dessa forma? Olha, o Jober, eu tenho alguns clientes que acabam virando amigos, mas de forma geral, eu não, eu procuro manter, né, nas horas que eu não estou trabalhando, um pouco de reserva, né? Então, mas alguns sim, outros não. Vai depender muito do perfil do cliente. No caso, a procura do cliente para você, você pode falar assim exatamente: ah, quando o cliente me procura, em geral é porque ele está com um problema de um processo em relação àquilo, ou em geral é porque ele está abrindo uma empresa. Assim, existe ali um carro-chefe, um cargo-chefe em relação à procura com você? O contencioso sempre é a porta de abertura, né? É sempre ela que dá o primeiro contato. Contencioso, só para explicar melhor, são os processos, né? A dor. A dor. Exatamente, é a dor. Ou o pré-processo, quando já está naquela fase ali entre Tá começando a sangrar, tá começando a tá, sangrar. já está começando a sangrar, já tá havendo ataques ali, Uhum. aí é que normalmente eu sou procurado. E esse tipo de contenção é contratual, é um problema contratual. Porque a gente está falando de direito empresarial, a gente não está falando de um funcionário, de repente. Não é um direito do trabalho, é diferente essa relação aí. Você tá falando de sociedades, né? Assim, em Sim. geral, é o que, assim? Que tipo de situação? Olha, contratos,
né? Sociedade, contrato com fornecedores, vou deixar claro, contratos com parceiros, né? Contrato social mesmo, problema entre sócios. E você falou agora do direito de trabalho, existe o direito de trabalho empresarial, né? Nós, lá no escritório, eu atuo no direito de trabalho empresarial, mas defendendo o que a gente chama de reclamada, né? A parte patronal. Ali eu também faço o trabalho de atuar no litigioso e no preventivo também. Contrato, cara, assim, eu vejo muito, e vou falar uma prática minha. Há pouco tempo que eu realmente me preocupei com o meu contrato e sei que tenho que melhorar ainda mais a minha relação de contrato com essa ideia de ter um profissional, um advogado. E geralmente as empresas, antes delas crescerem, eu não sei o seu caso, se a maioria das empresas que já te procuram já são empresas robustas, se já tem, pelo que eu vejo, se já tem um perfil de empresa que provavelmente vai procurar você, até porque o acesso a você hoje tem ali um valor já estabelecido de mercado e que talvez um cara que está começando o jogo do mercado ali, acabou de abrir a empresa, pode ser que seja uma dificuldade para ele ter acesso a você. Mas o que os empresários fazem muito, e os pequenos empresários principalmente, cara, eu tenho que fazer um contrato da entrega de um trabalho. Vou lá na internet e eu faço esse contrato. Sim. Talvez seja óbvio, né? Ah, pô, eu sou advogado, no seu caso, sou advogado. Não faça isso, né? Mas esses tipos de contrato, eles podem defender mesmo a empresa? Sim. Você pode dizer que, não, tem empresário que se deu muito bem fazendo. O se dar muito bem, na verdade, é enquanto não existe um problema. Mas a gente vê que é um comportamento natural. Pô, cara, eu vou fazer um contrato aqui de entregar uma campanha publicitária, ou vou fazer um contrato aqui, eu sou dentista, e aí eu vou fazer um contrato aqui com o meu cliente que eu peguei na internet ou que um amigo meu que também é dentista passou. Assim. Contrato, de fato, ele tem a sua igualdade para modelos de serviço, ou ele realmente é movido de nuances assim que podem prejudicar a empresa, assim. E qual é a sua visão desse mercado, assim? E também entendendo a dificuldade, um contrato às vezes, R$5.000 e às vezes a pessoa tem, não tem visão, né? Às vezes ela tem visão de investir R$10.000 no maquinário, mas às vezes não tem R$5.000 no contrato porque é um pouco preventivo, assim. Como que você enxerga isso tudo? Bom, primeiro o contrato ele é a forma das partes estabelecerem de forma pormenorizada as relações que elas estabeleceram ali. Então você tem aquela fase pré-contratual, que é aquele namoro, chega, as partes conversam, o que elas querem, o que elas desejam, qual o valor, o que elas têm que entregar. E a partir daí nasce a necessidade de formalizar. A questão é que o contrato, por estar relacionado àquela relação, aquelas tratativas daquele negócio em específico, ele precisa estar voltado para as necessidades daquelas partes. Entende? Então, existe sim os contratos generalistas, que trazem ali concepções gerais que no primeiro momento atendem. Quando o negócio está correndo, a coisa está indo bem, ninguém está preocupado, ninguém está tendo problema, não existe dor ainda. Mas, às vezes, aquela determinada negociação, aquele determinado detalhe, porque é aí que a coisa pega, é no detalhe. E o contrato generalista, aquele contrato geral, genérico, né? O contrato genérico, ele não tem ele não traz essas minúcias, esses detalhes. Tem um ditado que fala que ninguém tropeça na pedra grande, né? Tropeça nas pequenas, porque nas pequenas a gente não enxerga, a grande você vê. Né? Então, são nesses pequenos detalhes que faltaram esse contrato generalista, genérico, é que vai fazer diferença depois. Sabe aquele lance que fala assim, olha, não, mas a gente tinha combinado que seria dessa forma, eu vou ficar em determinada, a minha obrigação eu só tenho que te entregar desse jeito.
Só que não está lá. Muito bom. Isso não foi levado para o contrato, entendeu? E aí fica o disse, não está no contrato. Se não está no contrato, não tem. Aí a prova desse detalhe se torna muito mais difícil. Aí a gente tem que partir para outros meios, é testemunha, é algum outro documento produzido, mas dificulta muito, entendeu? Então é por isso que às vezes um contrato demanda tempo e muitas horas de reuniões, às vezes mais de uma reunião, para poder chegar, para traduzir tudo aquilo que aquelas partes queriam para o negócio delas. Muito bom, muito bom. É porque realmente, cara, na hora que tem um problema no ar, cara, só disso que me disse, né? O que vale É o que está no é o que está no contrato. contrato. Exato. E, em geral, a galera não coloca. Mas e aí, o que você aconselha para o pequeno empreendedor? É ele. Porque, assim, é muito louco o mercado, porque a gente vê que ele é movido de prioridade. A gente vê isso, assim, pô, às vezes 5 mil reais, eu tô falando 5 mil, mas eu sei que tem contratos que podem valer 50 mil, podem valer 100 mil reais, podem valer 1 milhão, né? Em determinada ocasião. Mas o pequeno empreendedor, ele não tendo essa importância, assim, qual o conselho que você dá, assim, tipo, o recurso é único, cara, priorize então isso para você não ter problema no futuro, seja um empresário preventivo mesmo, não seja qualquer empresário, seja um empresário preventivo, assim, esse é o direcionamento, existe uma flexibilidade, um entendimento, um leve atalho para que o cara chegue a uma profissionalização do contrato, ou não? É no amadorismo mesmo que o bicho pega? Não, existe sim. Primeiro, o empresário ele tem que ter a consciência, ele tem que ver o custo na elaboração desses contratos, vamos dizer assim, dessas relações negociais, como um investimento. Ele não pode ver como uma despesa, né? Aquilo ali é um investimento que vai livrar ele de muita dor de cabeça futura. Entendido. Educativo mesmo. Então, educativo. Então vamos lá. A primeira premissa é essa, investimento. A segunda premissa é que os custos de elaboração eles estão sempre relacionados ao interesse econômico envolvido. Então, naturalmente, aquele contrato que traz uma relação negocial ainda em início, né, um pequeno empresário, vou falar aqui, pequeno empresário está começando o negócio dele ali agora, ou né, os sócios, 2 sócios ali que estão querendo montar um negócio, a ideia é muito interessante, invistam um pouco do dinheiro já previsto para startar esse negócio na elaboração de um contrato social bem feito. Não vai naquele modelo da junta comercial genérico que ele talvez não, certamente ele não vai atender aquelas minúcias, nuances, detalhes que estavam previstos entre eles, mas que não estão lá dentro, né? Então, enxerguem isso como investimento. E existe, de fato, assim, uma média para esse pequeno e médio empreendedor, assim, um contrato desses simples aí, eles custa X mil, existe essas tabelas, existe algum tipo de tabela, ou realmente é algo bem, não, tem que ouvir sua história primeiro? É difícil de precificar, o Job, até porque existem regras éticas, né? Por exemplo, eu não posso falar preço de valores aqui. Entendido. Você entendeu? Isso é uma conduta da sua área mesmo? É aconselhável isso, assim, para sua área? Não é como alguém que pode falar, de repente... Tudo bem, eu posso falar. Quanto custa o valor de uma marca? Eu posso falar. Só que eu sei que, olhando esse conteúdo como algo que vai ter uma validade, pode ser que daqui a 5 anos a pessoa que assistir isso, ela não vai ter o mesmo preço, naturalmente. Sim. Mas no seu caso, você está falando a sua classe fala assim, olha, não estabeleça preços em situações midiáticas, porque isso é antiético, seria assim? Não é a minha classe, na verdade, são as normas que regem as relações de éticas da advocacia, né? É o Código de Ética da Advocacia e algumas instruções normativas da própria OAB. São Entendido. né?
vamos falar, são normas regulamentares, então existe todo um contexto. Inclusive, pode configurar até infração ética. Você vai perceber que advogado não faz. Primeiro, existem regras muito rígidas em relação à publicidade na advocacia. Uhum. E uma dessas regras é não falar de preço. Você não coloca preço em nenhum tipo de campanha publicitária. Entendido. Entendido. E É, e uma entrevista igual essa, assim, também, também, você tá, acaba entrando nessa mesma é, questão. exatamente. Direito de uso de imagem, então, já que a gente não pode falar de valores aqui. Uhum. Mas direito. Agora, se você quiser saber valores, Felipe Brito está aqui. Procure o escritório dele e que eu tenho certeza que ele vai acompanhar o seu caso corretamente. Direito de uso de imagem. A gente está nesse momento de rede social e a gente vê colaboradores nas redes, até um podcast como esse, assim. A gente acaba usando muito a imagem das pessoas, porque as pessoas estão deixando as imagens. As próprias pessoas, quando elas entram nas redes sociais, elas acabam concordando com os acordos ali, né? Os termos de uso das redes sociais, que poucas pessoas acabam lendo, mas ali está falando que, olha, eu posso usar a sua imagem, porque você tem um canal no Instagram, você está dentro da minha plataforma, o Instagram falando para você, né? Você vai aceita o termo ali. Então, assim, as pessoas não sabem de muitas coisas e também não procuram saber porque vai todo mundo seguindo um flow. E assim a gente vai se comportando. Eu tenho um podcast, tem você aqui. O correto é uma pessoa de um podcast, por exemplo, ter um contrato até para publicar isso, se isso aqui é um conteúdo, de certa forma, jornalístico, que quer saber um pouco mais da vida de alguém, da experiência de alguém. Assim, como que funciona hoje essa relação dos colaboradores de uma empresa, dos clientes de uma empresa, com as redes sociais? Tem aumentado o número de processos em virtude desse uso de imagem? Você tem percebido isso e apontando isso à rede? Não, isso acontecendo por causa da rede mesmo. Tem percebido isso? Sim, isso é um fenômeno relativamente novo, né? As redes sociais. Uhum. De modo geral, você fez uma pergunta agora relacionada à parte do direito do trabalho, colaboradores, né, com Sim. relação à empresa. Com certeza, a imagem nossa, imagem da pessoa, do ser humano, ela é protegida, né, pela Constituição. Então, Constituição e leis infraconstitucionais. Então, não se pode fazer o uso, principalmente para fins comerciais, né, que é um fim comercial, publicidade, a finalidade é comercial, Sim. sem que você remunere a pessoa pelo uso da imagem dela, Uhum. ou sem o consentimento dela, porque as partes podem, como o direito de imagem é da pessoa, ele também é passivo de negociação. Então, eu posso autorizar, por exemplo, a exposição da minha imagem aqui para uma determinada campanha, você na sua empresa. Ah, Felipe, posso usar a sua imagem lá? Pode, João, sem problema nenhum. Eu autorizo sem ônus o uso da minha imagem. Só que vale lembrar que essa utilização ela é passiva de revogação, Entendido. né? Ela é passiva de revogação. Mas se uma pessoa se sente incomodada, por exemplo, porque com essa onda hoje de cortes na rede, olha que loucura, assim, o que eu vejo hoje a publicidade? A publicidade hoje, que funciona, ela é muito mais jornalística, com todo respeito aos amigos jornalistas, porque eu sei que o jornalismo ele busca a verdade, ele tem um compromisso com aquela informação, extrair uma informação para entregar para a sociedade algo que informe mesmo as pessoas e que seja legitimado. Mas aí vem a publicidade e fala assim, legal, entendi. Eu vou montar um podcast, eu vou... isso é geral, tá? Isso aí é a publicidade se apropriando da forma do conteúdo jornalístico. Então, se de repente eu tenho um trecho de uma fala de um advogado renomado igual você e coloco no meu canal, é de natural entendimento que de alguma forma eu já te atendi, ou eu já conheço, ou eu tenho uma conexão. Claro que eu posso ter perguntas mais diretas sobre o que é o trabalho da Nabor Social. Sim,
Mas ainda assim, eu entendo hoje, a publicidade vê dessa forma, que se a informação é um grande caminho para que você se venda, propaganda, eu sou muito bom. Publicidade, ele é muito bom. Aí tem um conteúdo. No conteúdo é quando você gera essa possibilidade de colocar na cabeça da pessoa o tanto que você é bom, o tanto que certa pessoa que está com você te traz esse valor de ser bom, e o tanto que informando a pessoa e servindo de utilidade aquela informação para a pessoa, o tanto que é bom. Isso tudo é valor, isso tudo é marca. Você está conseguindo me entender? Isso tudo gera marca. E aí vem os cortes. As pessoas começam a cortar as imagens todas. A pessoa pode pegar um corte e transformar isso num impulsionamento, que é o famoso anúncio. Ela pode fazer muitas coisas. E essas variedades, às vezes, não são tão claras para as pessoas de que é publicidade. Assim, um conteúdo de informação hoje é muito mais propaganda do que uma propaganda de um vídeo meu falando o que a minha empresa faz ou de você falando para mim o que minha empresa faz. Assim, entende que fica bem minucioso, assim, como que a gente trata da imagem das pessoas hoje e aí eu preciso de tudo realmente. Poxa, eu preciso de um contrato para fazer um corte de um vídeo e colocar na rede social? Você não precisa de ser daquele vídeo específico. Você pode tratar da seguinte forma: olha, autoriza o uso da minha imagem durante um determinado período para fazer tal campanha publicitária. Interessante. Aí você vai dizer qual é o objetivo, qual é o período de divulgação. Você já limitou aí. Você pode limitar até o período de divulgação da Pode, sua imagem. Pode. Não fica aquela coisa eterna, né? Ad eterno. Contrato Não vitalício. Indefinido. Não existe contrato vitalício, não? Não. Você especifique bem qual é a finalidade do uso daquela imagem, qual é o tempo em que ele vai ficar sendo divulgado. Né? Onde vai ser divulgado. Entendido. Mas isso é por parte... Na verdade, a empresa tem que fazer isso, por exemplo, uma estrutura de um canal de informação, que ela faça isso sendo preventiva a um potencial ataque ou de um desacordo futuro em relação à imagem que está sendo usada. Com certeza. Um desacordo, por exemplo, seria a abordagem de uma pessoa cara, olha, eu vi aquele conteúdo, não gostei, gostaria que você tirasse no ar. A primeira abordagem é só a retirada ou essa pessoa já pode chegar já tomando as medidas necessárias de contratar um advogado, de partir para um processo? Se a imagem foi veiculada, né, sem autorização dele, ele pode, no primeiro momento, ele já registra aquela gravação, né? Existe hoje meios para isso, faz o registro daquela gravação, faz uma notificação extrajudicial, né, informando que ele não autorizou ao uso dele, então, portanto, aquele trabalho consiste em uma divulgação irregular e ilegal de uso de imagem, né, uma violação ao direito de imagem, e pede para que cesse imediatamente. Isso é o primeiro momento. Pode falar. Isso significa que, ainda que a pessoa atenda a solicitação, ela tá perdoada de possível indenização? Não, porque o erro já aconteceu. Mas ela diminui consideravelmente o impacto sobre a eventual indenização que pode vir por depois. Entendeu? Uhum. Se, obviamente, aquela pessoa, né, aquele endereçado da notificação não cessar essa violação de uso de imagem, aí sim, ação judicial para que o juiz determine liminarmente a imediata abstenção àquilo que está acontecendo ali, aquela violação do direito de imagem. Quando você vai fazer uma campanha com alguém e, de alguma forma, você pega esse tipo de depoimento da pessoa através de um vídeo, também é válido como um contrato? Assim, às vezes o cara não botou a pessoa para assinar, basicamente falando assim. Mas ele tem um vídeo, se eu chegar aqui para você agora, vamos supor, se fosse uma campanha publicitária, que a gente acaba conversando de assuntos variados, que totalmente conectado com o seu assunto, claro. Mas aí a pessoa quer fazer uma campanha publicitária. Eu estou esse exato momento, eu estou em conversa
com uma pessoa para fazer um comercial, fazer um lançamento que a gente vai ter aí em breve. E se eu não envio para ela um contrato escrito, mas eu consigo, na hora do set de gravação, pedir para ela ler uma informação, ela falar que autoriza, isso também é válido? Olha, Jober, Dentro dos critérios de quais são as peças que eu vou usar, sim, sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela fala que o consentimento ele tem que ser expresso e escrito. É uma inovação no direito. Até a gente, outra vez você já tinha me feito essa pergunta, eu te respondi naquele dado momento que poderia. Só que depois eu fui rever a Lei Geral de Proteção de Dados e aí vi que lá dentro está bem claro que tem que ser escrito e formal, ou seja, esse consentimento ele não pode ser mais tácito nem falado. É claro que o direito admite interpretações. Vamos falar de princípios gerais. Boa fé, né? Se alguém te fala que está autorizando o uso da imagem dele, isso está gravado, está registrado, e existe ali um contrato, existe um termo de consentimento verbal traduzindo, né, em um vídeo. Uhum. Beleza. Ele tem validade jurídica? Tem. Só que a lei, especialmente a LGPD, ela determina que seja escrito e tem que ser formal. Então, ou seja, isso tem que estar por escrito. Se vai ter ou não validade aquele vídeo que ele fala que autoriza, aí cabe ao judiciário interpretar a norma. Se a gente for fazer uma interpretação literal da norma, não estaria certo. Mas se a gente for fazer uma interpretação com base nos princípios gerais de direito, especialmente da boa-fé, em que ele autorizou, aí nós poderíamos admitir, né, a validade disso. Mas, pelo sim e pelo não, o ideal seria colocar conforme a LGPD determina. É interessante, assim. E aí os canais, por exemplo, televisão, né, que vai na rua, faz uma entrevista com alguém, às vezes não pega, assim, é jornalístico, ok, faz uma entrevista, mas tem muitos casos de que aquela pessoa, de alguma forma, entregou a mensagem de um modo errado, que vira até um meme, às vezes a forma que a pessoa falou, vira um meme, vira uma chacota, porque ela falou de uma forma errada, ou ela não foi muito feliz ali na resposta, mas aquilo já passou ao vivo. Essa pessoa pode também processar a emissora, mesmo sendo jornalístico, ela chegando lá e querendo saber, chegando na fila de um banco, tá tendo alguma coisa ali, a pessoa se manifestou, às vezes com raiva, estava fora de si, e se manifestou, e depois aquilo foi para o ar ao vivo. E aí? Talvez, eu não sei se isso é tão específico assim, isso requer talvez uma análise aprofundada de doutrina. Não sei se eu estou fazendo uma pergunta que fuja um pouco dessa ideia. A entrevista jornalística, ela tem o seu respaldo, né? Então, a imagem da pessoa naquele momento ali é para fins jornalísticos, não tem finalidade comercial nem publicitária. Então, vai depender do que a emissora vai fazer com aquela gravação, se ela vai publicar com finalidade jornalística ou se ela vai usar para outros fins. O que vai ser crucial vai ser a finalidade imposta àquela gravação. Um estúdio de podcast igual esse aqui, você acredita que é ideal que se tenha um tipo de contrato? Porque os canais que... todo mundo que produz conteúdo aqui tem o seu canal particular. Mas a própria... no caso, o próprio estúdio, o centro de produção, tem um canal dele que acaba compartilhando a imagem. Por exemplo, vai pegar um trecho desse podcast, que é do meu canal, e coloca lá no Rec na Alta, exemplo, mostrando, olha, esse podcast passa aqui. Foi produzido aqui. De certa forma é informativo? Mas também de certa forma é comercial. Porque ele está usando um trecho de um podcast que tem informação, mas para falar, olha, o podcast Uma Rede de Pessoas acontece aqui. Invista também nos nossos estúdios. Ele não vai falar com CTA tão direto, mas o que está no inconsciente das pessoas é isso. Esse podcast é produzido ali. Então, também é ideal que se tenha... Aí a pergunta é, eu tenho que ter, na verdade, para passar no meu canal, e o estúdio também tem que ter? Claro, todos dois. Sensacional. Muito bom. É isso aí, a galera, a gente está usando... Cara, isso aí é muito importante que você está falando, assim, essa abordagem, porque tá geral, assim. Eu vejo
a gente pegando trecho de entrevistas de caras que são célebres aí, chega anúncio já. Os caras pegam a entrevista do Neymar, por exemplo, para vender cachorro-quente, né, cara? Assim, mas o Neymar nunca vai ver, né, cara? O Neymar nunca vai ver. Existe aquela discussão se a pessoa é pública, né? Por Aham. exemplo, artistas, jogadores de futebol, que já tem sua imagem já foi veiculada de inúmeras vezes, né, das mais variadas formas. Então existe essa discussão, são pessoas públicas, né? Uhum. É diferente, não que a pessoa pública não tenha direito à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, não é isso. Mas como ela já tem, a imagem dela já foi tantas vezes publicadas, veiculadas, às vezes é difícil até saber onde que foi determinada foto do jogador foi Sim. tirada. É Aham. difícil saber. É, Né? e Porque até. a exposição dele é Uhum. infinitamente maior do que. E não só, no caso, a imagem de pessoas conhecidas internacionalmente ou nacionalmente. Há pouco tempo teve uma notificação, né, do Google. Ele colocou uma notificação logo embaixo do searchzinho dele ali, aquele search, né, que é onde você faz a pesquisa do Google. Ele colocou uma notificação sobre uma medida que o governo estava tomando que ele era contra. Aquilo gerou um alvoroço, porque ele é uma das páginas mais acessadas do mundo e se ele segmentou para o Brasil, então ele consegue informar o Brasil colocando qualquer frase embaixo do search naquele período que a pessoa vai pesquisar. E as pessoas pegaram também, fizeram memes, né? Tipo, colocaram lá a imagem do Google e começaram a colocar a frase que elas queriam. Eu poderia, por exemplo, aproveitando aquele momento, pegar a imagem do Google, da tela do Google, né? Um print, por exemplo, passar no Photoshop ou qualquer software de edição e escrever assim: o Google aconselha você procurar Anabol Social. Então, tipo, estou falando em nome do Google. E as pessoas pegaram aquilo ali, cara, e transformaram no que elas queriam transformar. E a gente sempre vai na onda de que não vai acontecer comigo, cara. Não vai, porque o Google não está olhando para isso. Né? Por um lado, o Google pode pensar assim: foi ótimo, porque a minha ação deu um alvoroço assim de pessoas fazerem memes e era isso que eu queria, mas ele pode se sentir ofendido também, né? O Google pode te ativar também em relação a isso. Com certeza. O problema é descobrir quem foi, né? É. O trabalhoso é isso. Ataques em redes sociais, assim, outra coisa que a rede social trouxe para as pessoas foi um poder oculto. De que forma? As pessoas estão atrás de um computador ou de um celular e elas ficam mais corajosas, né, em falar algumas coisas. E de uns tempos para cá, eu vi que algumas pessoas, mesmo estando certas em relação a talvez direito do consumidor, comprou um equipamento, uma geladeira estragada, alguma coisa que aconteceu aí no meio do caminho, estou criando uma situação, mas eu já vi situações em que uma pessoa comprou um determinado produto, mas a forma com que ela jogou aquilo na rede social fez com que ela fosse processada pela empresa. Assim, estando na razão, a forma que ela utilizou, ela perdeu a razão. Tem chegado isso para você também? Você tem visto isso assim, não só como passando pela sua mão, mas dentro ali da sua classe, das discussões do comportamento do consumidor na rede, perdendo a razão e a empresa podendo entrar com um processo contra aquele consumidor? Com toda certeza, porque vamos fatiar esse raciocínio aí para ficar mais fácil. Primeiro, existem meios legais, jurídicos, para que alguém possa reclamar de forma legítima um direito que entende ter sido lesado. O judiciário está aí para isso. Hoje você tem o judiciário, dentro do judiciário você tem uma estrutura extrajudicial pré-processual chamada SEJUSC, né, que é um centro de conciliação. A parte vai, faz uma determinada reclamação, SEJUSC, dentro do judiciário mineiro, isso existe, né? É uma estrutura extrajudicial, extrajudicial no sentido de que ali não existe processo judicial, é uma fase pré-processual. Uma É uma tentativa possibilidade de um de um acordo. acordo, exatamente. A exemplo do que existe nos PROCONs, por exemplo, né? Então, chama ali para poder tentar negociar. Os antigos juízes de paz também faziam isso. Chama ali, ó,
você está alegando, né, isso, a parte... O que você tem a dizer? Ah, não chegou no consenso, aí parte para o extrajudicial. Para o judicial, desculpa, né, para o processo. Isso que você está falando aí, as redes sociais, elas acabaram sendo... estão sendo utilizadas como mecanismos de autotutela, de exercício arbitrário das próprias razões. O que é isso? Você tem o direito, como você falou, só que ao invés de você buscar o direito, você se sente no direito de ir lá e prejudicar a imagem de alguém nas redes sociais, porque teoricamente se sentiu lesado. E outra, nem sempre aquela reclamação ela é legítima. Você pode ter entendido estar sendo lesado, mas se aquela reclamação fosse levada à luz do contraditório e ampla defesa dentro de um processo legal, onde a empresa pudesse se manifestar, dar a sua versão do fato, talvez aquela reclamação seria improcedente. Porque nem toda reclamação é procedente, ou então não precisaria de ter processo. É você produzir uma prova contra você ou uma prova para que a empresa chegue e fale assim, então agora você tem que provar isso que você está falando. Isso, exatamente. Lembra quando eu falei lá no início que o direito ele existe para regular as relações sociais? Você não pode simplesmente tomar para si aquilo que você acredita que é seu. Porque aí você está exercendo o direito de forma arbitrária, você está sendo arbitrário. É crime, inclusive. Está previsto lá no Código Penal, né? Exercício arbitrário das próprias razões, ou seja, aquilo que você acredita que ser razoável, mesmo que você tenha o direito, você não pode, por você, ir lá e tomá-lo à força. Né? Então, o que acontece nas redes sociais é que ela deu muito espaço aos justiceiros, né, das redes sociais. Às vezes o cara nem participou da situação, ele tá de fora, não está sabendo de nada, ele ouve alguém falar alguma coisa, corre na rede social para manifestar o seu cancelamento contra alguém, por exemplo. Né? Cara, e hoje eu vi isso, sim. Eu vi um cara que ele foi num dos hotéis que acho que inaugurou em São Paulo ou no Rio, não vou lembrar aqui agora, mas foi um hotel tipo Fazano, ele foi lá. Ele não teve uma boa experiência, ele foi lá no café da manhã, eu acho que tem essa opção de você não ser do hotel, mas se você pode pagar pelo café da manhã, porque é um café da manhã bem robusto, requintado e tudo mais. Quando eu entrei no Instagram dele, eu vi que ele acaba entregando experiências de luxo. E aí, cara, quando eu comecei a ver o vídeo, eu fiquei de cara. Ele fala assim, quer descobrir como se passar de trouxa no Hotel Fazano? Ele fala assim, cara. Eu falei, que doideira é essa? E aí ele conta como é que foi a experiência dele no café. Ele fala que se sentiu perseguido por um dos funcionários. E isso tudo no formato de vídeo, cara, sacou? E mostrando dentro do hotel e tal. Aí quando eu vi, eu falei assim, até achei assim, não, cara, isso deve ser uma ação de marketing, uma brincadeira. Aí eu entrei e realmente o foco dele é esse. Então aconteceu alguma coisa com ele que desagradou e ele foi arbitrário, no meu ponto de vista, agora você falando, ele foi arbitrário, tipo assim, ele estava dando a opinião dele, usando a linguagem de quando ele dá uma dica positiva, só que dessa vez uma dica destrutiva ao hotel. Sim, se ainda que ele estivesse certo na abordagem dele, né? Dentro desse contexto aí, se ele estiver certo, o juiz haveria de fixar uma indenização que iria cobrir esse prejuízo material ou moral que ele teve lá dentro. A coisa se resolveria ali no âmbito financeiro mesmo, né, econômico. A indenização é para isso, né, para indenizar. Só que quando ele vai para a rede social e denigra a imagem daquele hotel, a destruição que ele faz, o poder, o impacto que ele tem em relação à imagem do hotel, à honra do hotel, a imagem, né, a honra objetiva, aliás, né, que é a imagem daquele hotel, ele proporciona um prejuízo ao hotel muito maior do que aquele prejuízo que ele teve quando ele foi lá se sentiu mal atendido, né? Porque a imagem, uma vez que você macula a imagem de alguém, principalmente no ramo empresarial, uma empresa, o nome que já está no mercado há muito tempo, você macula ela, é difícil tirar. Aí passa para a parte dos publicitários, né? Mas é muito difícil você
reverter. Às vezes, dependendo da situação, o dano que causa é irreversível. Não é uma simples gestão de crise, não. Tem que... Né? Um amigo meu, certa vez, falou assim, cara, eu adoro essas pessoas que falam assim, eu falo tudo que eu penso. Cara, falar tudo que você pensa, imagina o tanto de coisa inútil que a gente acaba pensando, que a gente pensa errado, que a gente pensa sem informação, e se essas coisas são enviadas na rede e com um intuito, agora tem essa discussão de fake news, mas com o intuito de informação, imagina o tanto de bobeira que a gente pensa que as pessoas que falam que tudo o que pensam estão jogando dentro da rede social. Assim, é um negócio que tem que ser pensado mesmo. Assim, não se diz tudo o que pensa na rede social. Não mesmo. Vamos lá, marketing. Como é que está hoje, assim, como é que é a visão dos advogados em relação às redes sociais, esse lugar de muita polêmica, mas também um lugar de oportunidades, de que muitas pessoas fazem negócio lá dentro, né? Assim, eu faço negócio dentro da rede social, eu olho a rede social como minha mesa de trabalho, assim, ela é um ambiente de trabalho, que eu tenho que ter habilidade de saber também o que eu vou... A cada comunicado eu tenho que pensar por que eu coloquei esse comunicado. É claro que existem comunicados que são pessoais, né? Uma imagem de uma família e tudo mais, mas ainda assim você tem que pensar, peraí, tenho que tomar cuidado com isso aqui também, né? Como que vocês, os advogados da área empresarial, inclusive, são as empresas que mantêm as redes sociais. Assim, o Facebook entregou um dado, assim, mais de 90% do modelo de negócio é de publicidade. Então, quem investe lá são as empresas. Como que vocês estão vendo as redes sociais com as limitações, de certa forma, de marketing que vocês acabam tendo, ou de publicidade, não podendo falar preço, mas como que vocês estão olhando para esse ambiente? O ambiente da publicidade na advocacia, ele sempre foi bastante turbulento, né? A advocacia ela é uma atividade essencialmente intelectual. Ela não tem natureza comercial, primeira coisa, né? Então, se ela tem natureza intelectual e não comercial, a princípio, a propaganda dentro da advocacia seria algo errado, vamos dizer assim, né? Só que não tem como você frear, você segurar um fenômeno social como é a rede social. O advogado, ele é um ser humano, nós vivemos em sociedade, né? Então, a OAB ela acabou trazendo um provimento do Conselho Federal, agora eu não me recordo o número direitinho, mas que trata da publicidade no âmbito digital, né? Não é só dentro de rede social, no âmbito digital. O princípio é o mesmo, né? Como já existia antes. Eu não posso falar de um caso específico, de citar nomes, tá? Não posso dizer, por exemplo, olha, tive um caso com fulano de tal contra Beltrano. Eu não posso falar disso. Sim. Está expondo também, né? Sim, é o médico tirar foto do paciente, né? Exatamente. Então, apesar de que o processo em si é público, mas eu não posso trazer essas informações para dentro. O que o advogado pode fazer, que é considerado lícito pela OAB, né, é falar de determinados assuntos. Gerar informação. Gerar informação. A publicidade, vamos dizer assim, para a advocacia, é essencialmente gerar informação. Porque através da informação é que o público, o potencial cliente, vai poder identificar se aquele advogado ele atende aos anseios e necessidades dele. Então, isso envolve uma decisão... Aí eu vou falar como publicitário. Isso envolve uma decisão de compra. Eu sei que é informação. Mas quando você está informando, e a decisão de compra é tom de voz, o tipo de case, né, que você está contando, certa vez aconteceu isso, né? A aparência conta muito, e naturalmente depois disso a pessoa vai pesquisar quem é aquela pessoa, né? Então, assim, por mais que exista uma informação, existe um crivo comercial que é passado, e você tem essa consciência. Com certeza. A advocacia ela está inserida num contexto hoje de publicidade. Nós não estamos alheios a isso, né? E é claro, não é errado dizer que a advocacia precisa da publicidade. Ela precisa sim, né? Ela precisa, só que ela tem que atender
aos princípios básicos, porque senão, realmente, aí, particularmente falando, acho errado, por exemplo, determinados advogados que saem falando de casos, né, publicamente, fazem um marketing agressivo do ponto de vista comercial, porque isso faz com que nós percamos os nossos princípios, né, os nossos valores iniciais. A advocacia, ela é intelectual, é uma atividade intelectual. Você não sai fazendo propaganda, se não vira o quê? Vira balcão de negócio. Uhum. Mas é o que tem virado, né? Infelizmente, sim. Tem virado. Mas os grandes escritórios, Job, só fazendo uma análise aqui, os escritórios sérios, comprometidos com a ética e que entregam bons resultados, não fazem isso. É porque, cara, assim... Não precisa. Dando uma explicativa, agora, assim, vindo da minha cabeça mesmo, é porque se você tem cases, histórias para contar e não precisa envolver nome de pessoas ou de marcas, você tem soluções para entregar para o mercado. Claro que algumas, talvez de uma abrangência nacionalmente conhecida, você acaba não expressando, porque as pessoas acabam sabendo que até o seu escritório está envolvido naquilo ali. Mas o caminho da informação, ele é excelente, cara, para ser uma publicidade. Assim. O que faz as pessoas comprarem é a informação. É porque mudou, mas de modo positivo também. Claro que tem uma propaganda mais criativa agora, que passa por uma camada de informação e chega no final, você vê que escancara a marca ali, tem um CTA que a gente chama Call to Action. Mas os escritórios sérios, no meu ponto de vista, basta informar. Basta informar. E outra coisa que eu vejo muito, assim, eu entendo, assim, os advogados, vocês se preocupam muito com imagem, né? Natural do mercado de vocês. Você sempre se vestiu bem. Sempre que eu te vejo, você está com um terno bem alinhado, de 120 fios, né? Assim, onde eu quero chegar? Aí a gente tem aquela comunicação da revista Veja, né? Que você coloca um lettering aqui, assim, uma frase, você tira uma foto de estúdio, né, e faz uma pose. E muitos advogados, eles acabam ficando presos nas redes sociais com esse tipo de informação. Parece que o post é um anúncio da revista Veja, na época da revista Veja, que, né, que tinha um auge ali de comunicação, hoje não tão mais ainda existente, né, em o poder da revista, mas não igual a rede social. Revista como um todo que eu falo. E aí eles ficam muito aprisionados à imagem deles, assim, olha, eu tenho que sempre passar uma imagem de sucesso. E não, cara, a informação, usando a plataforma do vídeo, ela é o grande caminho para que o público, a audiência, primeiro veja uma consistência, né? Porque se aparece uma vez, aparece outra. Quando você vê, existe uma personalidade comunicacional. E a informação, ela é o caminho, cara. Não tem porquê também ficar escancarando, saca? Mas eu sei que tem esse novo advogado mais capitalismo também, normal. Mas assim, mais ostentador, né? Hoje tem um advogado com Porsche na rede social, que não tem problema nenhum ele ter um Porsche, mas tem esse novo formato desse advogado empreendedor que também quer mostrar para alguém ou para alguma pessoa que ele é tão importante quanto o CEO ou o chairman do Grupo Pão de Açúcar. Isso é um comportamento. É um comportamento. Agora, basta ver o que realmente fere o comportamento da classe como um todo, né? E a advocacia ou o direito como algo que é intelectual, que precisa de ser informação. Com certeza. Acabei falando aqui, não deixando de você falar, mas eu acabei, assim, é uma reflexão mesmo, assim, de publicidade, saca, cara? Assim, que eu fico vendo, assim, e que eu vejo que muita gente acaba pecando com isso. Só fazendo um adendo aqui nessa colocação sua, muitos desses advogados que fazem essa ostentação aí são advogados que vendem cursos para outros advogados. Eles querem passar a imagem de um advogado já, né, estabelecido profissionalmente, já de sucesso, e fazem aquela retórica, né? Quer saber como ganhar dinheiro? Arrasta para cima. Vou vender meu curso, você vai comprar e eu vou pagar meu carro. Vai ver de verdade o contexto da advocacia nele, o que proporcionou ele é bem menos do que... Entende? E como que você tem visto a importância dos vídeos aí, né, no seu canal? Como é que você tem visualizado isso?
Jobe, para mim está sendo uma novidade. Como eu falei, meu network sempre foi, aliás, a minha forma de publicidade sempre foi network, né? É o off, né? Como é que é? Publicidade em off? É offline, Offline, mesmo. né? É isso, offline. Para mim foi um desafio, porque até então não tinha gravado vídeo, não tinha nenhum contato com as câmeras. Você me passou o famoso ATPSF, né? Isso. E aí a gente está enfrentando um desafio, porque realmente espero que um dia se torne algo natural, né? Uhum, Está se tornando. uhum, Fazer as edições, mas qual a importância desses vídeos? Eu vejo como uma forma de poder passar informação, né? Porque muitas das vezes aquilo que eu estou falando ali serve para alguém que está ouvindo. Já uhum. aconteceu comigo da pessoa chegar e falar: "Ô, cara, eu estava passando por um problema, eu ouvi que você falou ali, já serviu para mim. Olha que legal." Massa. Poder ajudar. Uhum, Porque a gente não pode ter a profissão somente, não pode ver a profissão como forma apenas comercial, a uhum. grosso modo falando. Tem que ter o lado humanitário também. Você tem que ajudar as pessoas, né? Claro, Você tem claro. tem que fazer algo. E é a forma que eu vi também de fazer algo, né? Se puder estar ajudando, ótimo. Como que você conheceu a Anabol Social? Como é que foi esse encontro aí? Como é que foi no mercado? O que que aconteceu? Foi através de um anúncio? A gente compra anúncio? Foi através de um anúncio? Foi através de alguém? Como é que foi? Foi através de anúncio e também eu vi outros advogados fazendo trabalho com você, Uhum, né? Eu já sabia, nós precisamos de acompanhar a, a, a evolução, né? As tecnológicas, as revoluções que as redes sociais representaram. Então eu percebi que precisava também partir para o lado digital, né? Foi uma decisão minha. Eu acredito que em breve isso vai ser uma necessidade de mercado, tá? E aí eu precisava de procurar alguém que pudesse iniciar esse trabalho. Eu vi esses patrocinados seus, essas uhum. propagandas, vi um outro advogado fazendo e fui te procurar. O futuro do seu escritório, assim, como que você tem? Existe uma visão, assim, de que você pretende, principalmente agora sendo também um comunicador, buscando de alguma forma uma audiência e que a sociedade fique mais atenta em relação a essas relações comerciais, contratuais, do direito, assim. Na sua mente, assim, o que você quer do seu escritório para a sua geolocalização, assim? Existe uma missão, uma visão, um valor manifesto, assim, como negócio para a sociedade? Como é que está isso para o futuro, assim? É, o lance aí das redes sociais Uhum, tá servindo para ser algo que agregue valor, né? uhum. Eu preciso agregar valor, não é preço, valor, Sim. né? Do ponto de vista como eu vejo daqui para frente, é nessa mesma linha de raciocínio que eu acabei de falar, né? Se eu puder, dentro dessas colocações, estar ajudando alguém, ótimo. Claro, vai haver situações em que a pessoa vai sentir a necessidade de procurar, que ela vai precisar. Não vai ser um vídeo de 1 minuto e pouco que vai resolver o problema da vida dela, Claro. né? Mas ela vai te procurar. Isso naturalmente pode acontecer. E acontecendo, eu espero poder ajudar. E um detalhe também, eu nunca quis ter um escritório que fosse aquele escritório de massa, que pegasse, né, que pega ações de banco, é, 30, 40 ações distribuídas aí por semana, ou talvez até por dia, você só copia e cola. Não, a minha advocacia, eu sempre quis fazer uma advocacia artesanal. O que é uma advocacia artesanal? É pegar você, por exemplo, né? O Jober vir no meu escritório com um modelo de negócio e eu entendendo o seu modelo de negócio e produzir algo que vai servir para você e mais ninguém. Essa é advocacia artesanal, sabe? É conhecer os detalhes da sua empresa, saber, por exemplo, você pega uma indústria, igual eu atendo, indústria de alimento, né? Se me falar o nome dos cargos lá dentro, dos setores, eu sei, eu conheço, eu fecho o olho e sei de cor. Então, quando ele tem um problema lá,
como eu já atendo, já conheço os detalhes do negócio dele, eu consigo ir direto no problema, é muito mais fácil. E é exatamente isso que eu quero, essa advocacia personalíssima, artesanal mesmo. Sensacional. Você usa qual celular para trabalhar no dia a dia? iPhone. O iPhone. E por que você escolheu um iPhone? Qual foi o critério, assim? O iPhone para você foi uma marca? Porque o iPhone é um iPhone. Se você perguntar para uma mulher conectada em moda, e se você falar que tem uma bolsa da Chanel, além de ser uma bolsa que naturalmente é muito boa, é uma bolsa da Chanel. Se você fizer um círculo e dividir o quanto a Chanel é o valor que é por causa de marca e por causa de produto, você vai ver que marca vale mais do que produto. Sim. Mas também tem aquela pessoa que entende a história da empresa e tem aquela pessoa que também é direcionada a uma compra porque falaram que é bom, eu segui. E tem aquela outra pessoa, o meu primeiro foi o iPhone 1 e eu sempre fui do iOS. Enfim, das razões de ter um iPhone, por que você escolheu um iPhone? Eu tinha um outro aparelho, um Samsung, né? E eu acho que isso o Android, de modo geral, ele começa a um determinado tempo, ele trava, ele dá problema. E sempre me falaram que o iPhone não acontece isso. O iPhone não trava, o iPhone é mais difícil de ter vírus, a funcionalidade dele é bem menos complexa, é mais simples comparado ao Android. Aí eu falei, então vou experimentar, né, o iPhone. Comprei um iPhone na época e agora segue com o iPhone. sigo com o iPhone. Rede social assim que você usa hoje, Instagram, WhatsApp, YouTube, qual rede social que você mais usa para trabalho? Até mesmo para o seu dia a dia ali. Instagram e YouTube, basicamente. E é lógico, o WhatsApp, né? Não tem como. O WhatsApp na verdade, onde faz o fechamento de tudo ali, né? O WhatsApp, ele é uma ferramenta violenta, né, cara? Não tem jeito. Vou dar uma dica de um livro aqui, que eu dei início. Eu tenho ficado bastante em atenção, até mesmo com o meu uso. Eu trabalho com o celular. E o celular me consome muito. E aí eu vi uma dica desse livro, desse autor chamado Michel Demourdier, que é um francês, é um neurocientista, que chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Esse livro aqui, ó. Muito bom. Dei início com uma certa preocupação que ele fala sobre essa geração. Só um rápido texto aqui, ó. Porque os grandes gurus do Vale do Silício proíbem seus filhos de usar telas. Então a grande preocupação aqui é dessa geração que está chegando, que está usando bastante tela. Ele coloca até um CTA gigante aqui, assim, ó. Por que, pela primeira vez, filhos que têm o QI inferior dos pais? E eu tendo agora um filhinho, né? Tenho pensado muito nisso, assim, como que eu vou fazer daqui para frente também, porque eu sei que ele vai crescer num ambiente com computador o tempo inteiro, vai crescer num ambiente com celular o tempo inteiro. Lá em casa, geralmente, é um celular do momento ali, porque por causa de usabilidade, de velocidade. E tem me gerado boas reflexões. É uma dica de um livro aqui bem legal, desse cara que é um neurocientista, é o Michel Demourdier, um francês. E você tem alguma dica de livro, assim, um livro que pode ser de empreendedorismo, que tem impactado a sua vida, que você em algum momento leu, que deu um start, que você tenha gostado, seja da Bíblia Sagrada a um livro de física que você tenha gostado no tempo de escola ou no tempo de universidade? Tem um que chama O Poder do Hábito. Poder do Hábito. Né? Interessante para quem não teve famoso, né? Um livro famoso. E O Segredo das Mentes Milionárias. É um best-seller também. O Segredo das Mentes Milionárias. São dois livros, para mim, que foram diferenciais na forma que eu encaro. Que tipo de start, assim, que te deu, assim, um insight do livro? Quando você terminou, você falou assim, cara, não exatamente aquela página do livro, mas ou uma página que você lembre, mas assim, um insight que esse livro te deu. Os dois tratam muito da questão da cultura, né? O Segredo da Mente Milionária, ele fala da nossa programação, porque o que diferencia as pessoas bem-sucedidas das não bem-sucedidas
financeiramente falando, né? É a forma de pensar e agir, né? Primeiro, ele tem uma premissa de que primeiro você pensa, depois você sente, depois você vivencia e a prática, né? Entendi. Então tudo começa, a transformação vem sempre de dentro para fora. Do pensamento. Do O pensamento pensamento, começa a gerar atmosfera, você começa a seguir em direção dessa atmosfera, transformando isso em ação. Para ilustrar, ele fala assim: imagina você pegar 1 litro de água e querer virar numa taça de, cabe aqui 200 ml. Então, 800 ml daquela taça de 1 litro vai ser desperdiçado. Então, a questão da programação nossa como pessoa para receber a abundância, está ligada a isso. Não adianta, você desperdiça 800 ml e só faz caber 200. Por quê? O recipiente ele está preparado para ser só de 200 ml. Nunca vai caber aqui 1 litro. Aí ele fala, por isso que tantas pessoas ganham, né, nas loterias e depois morrem pobres. Porque não é questão do quanto ganha, mas sim aquilo que ele sabe fazer com o dinheiro. O mindset, a mentalidade não estava preparada para aquele volume, para aquele 1 litro. E aí ele que fala, só caberia 200 ml. Exatamente. E aí ele fala, olha, isso vem muitas das vezes da programação cultural da nossa família. Às vezes o pai fala, a gente pequeno escuta, olha, tá na Bíblia, né? Porque é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, tem esse preconceito de que a pessoa rica é avarenta. A falta de interpretação também, né? Sim. Muitas pessoas acabam pegando um livro de tamanha inteligência que é a Bíblia, pega aquele trecho ali, cara, e não consegue compreender. Não contextualiza. Totalmente. Cria uma narrativa isolada a favor daquilo que ela quer naquele momento. Isso aí. Então, aí ele começa a trabalhar, desmistificar esse tipo de coisa. E onde ele fala, inclusive, que as pessoas, o autor fala, que as pessoas mais benevolentes que ele já conheceu, mais caridosas que ele já conheceu, são as mais ricas. E com o dinheiro elas conseguem ajudar. Sim. De todas as formas possíveis, né? Aí eu venho aquele... Eu fico tentando mapear das frases, todas as frases, elas acabam tendo ataques. E o ataque que pode ser para essa frase sua é a seguinte: mas se você tem dinheiro, fica mais fácil dar mesmo. Muito pelo contrário, né? Assim, existem pessoas que são avarentas. Estando ela pobre ou rica, ela vai continuar sendo avarenta. É da natureza da pessoa. Não é da situação econômica dela. É isso aí. Muito bom. Cara, foi bom o papo desse podcast, uma rede de pessoas aqui com você. Para a gente fechar a nossa conversa, queria saber assim, se você tem alguma dica, algum conselho final para a audiência que assistiu a gente até aqui. Eu costumo falar que no contrato, a gente gerou esse texto, né? No contrato é o que vale. E é bem verdade. Não deixe para depois, não deixe para resolver depois aquilo que você pode resolver de forma de antemão, né? Resolva agora as arestas, coloque por escrito aquilo que vocês decidiram fazer no negócio de vocês, porque depois aquilo que vocês colocaram é o que vai valer, tá? Então, não esqueça, no contrato é o que vale. Sensacional. Você que ficou até esse momento, tenho certeza que o Felipe, de alguma forma, abriu um pensamento, principalmente nesse momento que estamos vivendo aí, de muitos novos negócios abrindo, startups chegando, você que precisa concretizar, né, o início desse modelo de negócio, um contrato é importante. Você que utiliza muito a imagem do seu cliente, do seu colaborador, pensar sobre isso. Você que está desenvolvendo um podcast como esse aqui em um estúdio, seja da sua cidade, qual seja a sua cidade, dessa importância que a gente tem de nos preocuparmos aí com o uso de imagem em relação como nós publicamos isso nas redes sociais, de modo publicitário ou de modo informativo. Então, agradeço a sua atenção até aqui, que eu sei que é valiosa. Até o próximo episódio no nosso canal do YouTube, youtube.com/naborsocial. Você vai encontrar outras entrevistas. Aqui nós já entrevistamos pessoas do mercado imobiliário,
A gente já entrevistou também um fisioterapeuta osteopata que montou uma clínica que é uma das referências no Brasil. Enfim, tem bastante conteúdo lá para você assistir, aprender e se inspirar. Até o próximo episódio. Na Boa Social, uma rede de pessoas. Aquela paz.